O que fazer quando forem aprender a sua CNH por uma dívida? Se você hoje tem algum tipo de dívida, você está sendo cobrado pelas vias judiciais, se você tem algum contrato que não conseguiu cumprir, se tem alguma nota fiscal que você não conseguiu pagar, se você não conseguiu pagar a sua parcela do carro e eles estão te executando com busca e apreensão, se você tem aquele contrato de prestação de serviço que você não conseguiu honrar, contrato com o fornecedor, e tudo isso está pendente de pagamento, eu sugiro que você fique aqui até o final, pois em uma recente decisão do STF, você pode sofrer a constrição da sua CNH se você não pagar essas dívidas. Se a justiça determinar que você tem que entregar a sua CNH por causa de dívidas, eu quero te mostrar hoje aqui o passo a passo do que você tem que fazer para não chegar nesse momento. E se chegar, eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer para ter a garantia de que a sua CNH não vai ser apreendida. Por isso, me acompanhe até o final desse vídeo, porque aqui eu vou dar dicas estratégicas do que você tem que fazer na prática para que a apreensão da sua CNH não aconteça com você, certo? Mas antes de eu te dizer todas essas dicas, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal. Aqui no canal eu trago um conteúdo jurídico para o mundo dos negócios e também tudo para você prosperar e crescer dentro do seu negócio. Então, se inscreve. A apreensão da CNH é uma medida extrema e que foi autorizada pelo STF, segundo algumas notícias que você já deve ter visto aqui. Essas medidas servem para pressionar o devedor a pagar uma dívida quando todas as tentativas tradicionais, como penhora de bens, restrição de dinheiro, apreensão de imóveis, elas não forem eficazes para que o devedor pague a sua dívida. É importante você saber que, para que a apreensão da CNH aconteça, ela precisa ter uma ordem judicial e dentro de um processo. Significa que o credor pode ir lá e pedir a sua carteira de CNH para que você fique sem dirigir. Significa que precisa ter um procedimento legal e que você não vai ser surpreendido do dia para a noite se isso acontecer. Todas as etapas do processo judicial que está fazendo essa cobrança precisam ser contestadas eficazmente para que, quando chegue esse momento, você tenha, então, uma boa defesa e consiga se livrar da apreensão do CNH. Mas então, se você estiver enfrentando um processo judicial que já está em andamento, que você não conseguiu pagar, você não conseguiu fazer o acordo, o que fazer se você está enfrentando isso? Aqui que vem a grande virada desse vídeo. O primeiro passo que eu digo para você é que você não pode ignorar intimações ou situações. O grande erro de muitos empresários e de muitas pessoas é deixar o processo correr sem nenhum tipo de reação. Ao ser citado, você deve acionar um advogado imediatamente, para que todas as ações cabíveis, e principalmente para analisar se não tem nenhuma nulidade, se não tem nenhum tipo de prescrição dentro do processo, elas precisam ser contestadas. Então você não deve ignorar nenhum tipo de intimação ou citação. Quando você receber, você deve levar diretamente para o seu procurador para que ele tome as medidas necessárias para evitar que você tenha uma surpresa dentro do processo. A outra dica que eu deixo aqui para você, se isso estiver acontecendo contigo, é você avaliar a possibilidade de um acordo judicial. Ah, Otávio, mas que condição eu vou dar para pagar esse acordo? Muitas vezes, quando você tem os profissionais corretos, você consegue fazer uma grande negociação. Muitas vezes reduzindo muito juro, muitas vezes cortando até muito da parte do crédito. A gente já conseguiu negociar créditos que estavam com valor super elevados por um valor muito abaixo através das negociações que a gente conseguiu implantar dentro do processo que estava acontecendo. Por isso, é importante você não descartar a possibilidade de fazer um acordo. Significa que você deve ou não fazer? Não, mas você deve avaliar a possibilidade de fazer junto com o seu procurador. Negociar com o credor, mesmo dentro do processo, ele é totalmente possível e pode evitar de você ter cada vez mais a adoção de medida que vai prender a sua CNH. Então, avalie a possibilidade de acordo. Se você está com um processo judicial correndo, busque saber quais são os formatos de negociação que você pode ter acesso. E o grande ponto-chave aqui, e eu quero que você preste atenção nesse item, é importante que você demonstre, por exemplo, na sua defesa, o caráter abusivo da medida da apreensão da sua CNH. Essa aqui é a grande chave de todo o procedimento que vai ser adotado contra a sua CNH.
Quando você demonstra a medida abusiva em que você, por exemplo, depende da sua CNH para trabalhar, como você tem visitas técnicas, você tem reuniões em outras cidades, você transporta clientes, você precisa então ter um deslocamento por necessidade para que você tenha a sua verba alimentar garantida todos os meses, você precisa utilizar o seu carro. Todo esse arcabouço de informações precisam ser demonstradas no processo para que você tenha então reconhecido o caráter da abusividade dessa decisão. E é isso que vai ser fundamental dentro de um processo. Então lembra que eu falei aqui para você que quando você receber uma citação, você não deve ignorar? É para isso que você tem que ter um procurador constituído, para mostrar essas abusividades e te defender, para que a sua CNH não seja apreendida. Uma outra dica que eu dou aqui para você, olha só, você precisa propor medidas alternativas no processo. Otávio, não sei mais o que fazer, já foi decretada a apreensão da minha CNH. O que eu faço? A sacada aqui é que você pode dar medidas alternativas no processo. Ou seja, você dar outros meios para que o credor possa cobrar sua dívida. É você lançar o anzol para outro lado. Um bom advogado, ele pode propor, por exemplo, um parcelamento, uma caução, uma substituição de garantia. E isso vai evitar que a sua CNH seja apreendida. É trocando a garantia que você tem sucesso nisso. Outro ponto que eu preciso que você fique em alerta sobre a apreensão da CNH é que, em muitos casos, a apreensão dela está sendo aplicada em processos que reconhecem a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa, por exemplo. Quando a dívida ela é de uma empresa, mas ela está sendo direcionada para um sócio. E quando essa dívida ela é direcionada para os sócios, a CNH pode ser apreendida. Uma luz no final do túnel aqui é que vários tribunais têm revertido as apreensões da CNH quando demonstrado aquela abusividade e quando demonstrado que ela não contribui para que o pagamento da dívida ele seja concretizado. Então, é importante, desde o primeiro momento, que você tenha um acompanhamento jurídico dentro desse processo. Isso não significa que você é imune. Cada caso é um caso, cada processo é um processo e julgado individualmente. A regra geral aqui é que a apreensão da CNH ela pode acontecer com essa recente decisão do STF, mas cada caso ele é julgado individualmente. Por isso que eu reforço para você aqui, você precisa de um acompanhamento jurídico. Olha só, a prevenção sempre é o melhor caminho. Os empresários e as pessoas que se antecipam com um planejamento jurídico e uma gestão de passivos efetiva, como a gente faz para os nossos clientes dentro do escritório, você consegue então sair muitas vezes com eficácia dentro de todo o seu passivo, pagando juros menores e pagando créditos muito menores do que aquele que está sendo cobrado. Por isso que você precisa ter um acompanhamento e ter uma gestão de ativos, e nós temos uma equipe especializada que te ajuda em tudo isso. Se você então está enfrentando um processo de cobrança e quer evitar que essa busca e apreensão aconteça, procure orientação. A justiça, ela não é só punição, mas ela pode ser usada a seu favor quando você tem um caminho. Por isso que todas as dicas que eu deixei aqui, elas servem de uma forma ou de outra para te ajudar quando a sua CNH for apreendida. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha ele com pelo menos mais um amigo que também pode passar por essa situação.